O Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a segurança no trânsito. O BPTran está com uma campanha nas escolas para educar crianças e adolescentes e criar futuros motoristas mais conscientes. Vamos falar também sobre a edição 2015 do Circuito Universitário de Cinema, que está em cartaz aqui no estado, trazendo debates sobre os direitos humanos por meio da sétima arte. Uma direção segura é necessária para que haja mais consciência, tranquilidade e menos acidentes e mortes no trânsito. Esse tipo de atitude deve começar desde cedo. O Batalhão de Trânsito de Alagoas está com uma campanha que busca educar as crianças e os adolescentes nas escolas. A ideia é que os filhos passem para os pais a importância da responsabilidade no trânsito. Aqui comigo está o Tenente Emanuel Costa, chefe do setor de inteligência do BPTran e também o coordenador desse projeto, sobre o qual a gente fala agora. Tenente, muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo. Bom, apesar dessas crianças e desses adolescentes que são público-alvo aí do projeto, eles não serem motoristas, né? A ideia é justamente o que eu falei, é fazer com que os filhos eduquem os pais, seria isso? Isso, perfeitamente. A ideia é trazer, né, para a família, para o seio, né, para a família, uma nova proposta. Proposta que os filhos possam participar, né, indicando algum tipo de erro dentro daquele momento da família, para que o pai, exemplo, não possa beber e não dirigir. Né? Se ele for sair com o veículo, ele deixe a bebida do lado. Se ele for beber, passa a chave. Essa é a ideia. Como também, né? A gente sabe que criança cobra mesmo, né? Criança educa, isso. Na verdade. O pai está lá fazendo a coisa errada, a criança vai, puxa a orelha, literalmente, às vezes. Justamente, nas escolas, nas palestras, nas oficinas que nós vamos praticar com os menores, né, os maiores nós vamos realizar palestras, é que ele, quando chegar na sua residência, ele perceba, consiga ter uma visão maior do erro que a família está cometendo. E cria aquela consciência, né? Porque de repente o pai está lá, bebeu, vai dirigir, aí o filho faz, pai, não faça isso. E o cara pensa, poxa, eu vou entrar na direção, bebi um pouquinho, vou colocar a vida do meu filho em risco, então isso cria consciência mesmo, ajuda, né? Claro, rapaz, ainda é admissível, os índices são altos ainda, apesar de estar infelizmente. Declinando, caindo, mas ainda são altos, a gente pode evitar, né? Nós estamos perdendo pessoas com esse tipo de comportamento. A esposa, por exemplo, vendo o seu marido ali naquele momento bebendo, e depois sair como se nada está acontecendo, isso está na hora de mudar. Pois então, a ideia justamente é essa. É uma mudança cultural que vai sendo feita ao longo das gerações mesmo. Eu acho que, de repente, até o senhor me confirma isso, dos objetivos desse projeto também seria criar motorista mais consciente, né? Claro. A partir do momento que você, desde criança, escuta aquilo, vê aquilo, percebe que é errado, você vai ser um adulto que não vai fazer da maneira errada, né? O exemplo, né? A família é o exemplo. Se o pai bebe e dirige ou passa a chave para o menor, ele vai entender que aquilo é comum, ele vai acreditar. O pai é o espelho, a mãe, né? Está lá para demonstrar os exemplos. Então, se ele consegue demonstrar dessa forma para a criança, aí ela vai sentir que isso é normal. Na escola, com o projeto, a gente vai mostrar para a criança, para o adolescente, que aquilo é errado. Beber e dirigir, jamais. Dirigir um veículo automotor sem habilitação é errado. Menor, mais ainda, que é crime. Pois é, o senhor falou uma coisa que eu me lembro, na minha época de adolescente, era bem comum. Tinha colegas que o pai entregava o carro, o menino saía ali. Hoje em dia isso está mudando, né? Está melhorando. Está sendo mais coibido, né, na verdade? Está sendo coibido, muito, até pela fiscalização que nós estamos na rua sempre, fiscalizando muito forte. Mas é simples de entender. Qual é a intenção do projeto? É que a família participe, exerça o seu papel familiar, mas se ele falhar, aí sim a gente vai tentar estancar através da fiscalização. Para que não ocorra grandes tragédias como nós deixar que a punição seja o último recurso. Consciência seria o primeiro, nossa, né? Não é questão de punição nem de autuações diretas. A gente quer sim um motorista consciente, se Deus quiser isso vai estar mudando. Como é que o projeto atua? Vão nas escolas e a partir daí o que é que se faz? Convites são feitos, as pessoas ligam para o batalhão, né, ou vai lá na unidade e solicita a presença do BPTran naquela escola. Nós fomos convidados, exemplo, no último, lá em Flecheira, lá está um trabalho belíssimo.
fizeram um trabalho e convidaram, nós fomos lá, nós batemos um papo de 1 hora e meia, 2 horas, e percebemos a importância. As pessoas ficam achando aquilo muito interessante, porque até a falta de conhecimento de entregar um veículo ao menor, eles acham que é comum, é o costume da terra, mas é errado e é crime. Então é por meio de palestra. Com os pequenininhos, tem alguma atividade mais lúdica? Como é que faz? Com os pequenos nós vamos começar, acredito que nas próximas semanas, com jogos lúdicos, umas coisas bem mais suaves, mas também mostrando a ele que, olha, seu papai bebê, fica de olho, né? Chama ele a atenção, a gente vai tentando mostrar a ele de forma mais calma, para que ele também não sofra nenhum impacto, mas que dê certo o objetivo. O senhor falou uma coisa agora, foram para Flecheiras. No caso, o projeto ele vai para o interior, não Todo importa estado, onde seja, o BPTran vai. Vai sim. E o processo é como? Público Liga ou pra... particular. É só o convite. Fez o convite, nós vamos mostrar o que é necessário para que a gente vá àquele local. Nós vamos preparar o material, dependendo do público-alvo. Normalmente, as pessoas convidam, e eu digo, ó, convida também parte da sociedade, por exemplo, do mototaxista. Aproveita que vai ter esse evento. A gente reúne. Lá em Flecheira tinha mototaxista, tinha motofretista, tinha alguns pai, né, mãe, alunos, professores. Por quê? Porque eles perceberam, inclusive, teve uma mãe que no final pediu a palavra e disse, poxa, vou mudar o comportamento da minha casa, porque eu não sabia que isso era crime, entregar o veículo ao meu filho, e eu fazia muito isso. Então, para mim já está valendo, já valeu. Aquela mudança naquele momento já está valendo. Aquela história, né? Se consegue pelo menos um, já é lucro. Já é lucro. Agora, o senhor percebe, por exemplo, existe uma diferença para o comportamento da capital e do interior em relação a essa questão de tanto beber e dirigir quanto entregar para o menor de idade a direção do veículo ou da moto, que a gente sabe que tem muita moto, né, no interior. Existe alguma diferença ou o comportamento é similar? Não tem. Tem bastante diferença. Na capital, você não vê um cara com a motocicleta sem o capacete. Já no interior não, é o inverso, você não vê alguém com capacete. E a intenção do projeto é justamente isso, desafogar até as unidades, como a HGE, exemplo, a HGE, lá, se fizermos estatisticamente falando, lá tem uma ocupação muito grande de acidentes. De motocicleta, né? Principalmente. Que poderia desafogar. Quando você bate forte na educação e na fiscalização, normalmente vai desafogando aquele ambiente para uma situação comum, normal. É porque, assim, na verdade, essas palestras, esse trabalho é sobre direção segura. Erroneamente, as pessoas tendem a pensar que se trata apenas de beber e não dirigir, mas na verdade a direção segura é muito mais abrangente, né? Abrangente. O que seria? Nós tratamos lá, iniciamos mostrando alguns vídeos impactantes, né? Dependendo da idade da pessoa, mostrando que aquilo realmente acontece. E nós tratamos. Às vezes não é tão bonito de se ver assim. Já vi uns vídeos desses. Mas é necessário. E mostrando a ele, ó, não é só questão de álcool, é questão de dirigir sem habilitação, que não vai estar pronto para dirigir. Então, é errado. Alta velocidade, excesso de velocidade, isso aí é terrível. Isso muito no costume do interior também. Ultrapassagem em local proibido, também isso causa um índice muito grande de acidente. A gente trata bem com calma todos os detalhes, mostrando cada situação, as consequências que ela traz, não só de autuações, depois multa, mas bem como também a questão de ficar sequelado, morrer. Então cabe até a questão da segurança, por exemplo, não só o capacete, mas o calçado correto, a roupa, no caso da moto, né? Sim, nós abordamos tudo, do capacete, habilitação, do álcool, excesso de velocidade, enfim, demonstrando claramente, inclusive com a prática. Nós levamos o etilômetro, o teste de alcoolemia, nós pedimos lá no final, nós solicitamos alguns voluntários para que participe daquele momento e é interessante como as pessoas gostam de passar daquele momento. Por quê? Porque ali ele está fora da fiscalização, então ele vai conhecer que aquilo realmente funciona, que funciona, dá zero. Aquilo dá zero, não dá só o excesso. Então, se ele não beber, ele vai soprar o etilômetro, vai fazer o teste sem nenhum problema. É bacana que sai também da escola, né? E a pessoa percebe, por exemplo, que não é, eu tomei só um copo de cerveja, eu posso dirigir. Não é bem assim, não. A tolerância é zero. Qualquer grau ali indicado no etilômetro
recusa. Da multa, da punição. A tolerância é zero. Nós temos só a questão da margem de erro do equipamento, que todo equipamento eletrônico tem a margem de erro. Então, a partir de 0,5 a 0,33 entra na parte administrativa, que também já é pesada. Tem o quê? Você pode deixar dirigir por um ano, você vai pagar 1.915 quando o devido processo legal, 915, você vai ter a sua CNH recolhida, enfim, gera uma situação transtorno e prejuízo, muito grande. Né? E se passar desse limite 0,33 e for 0,34, além da parte administrativa, tem a parte penal também, que vai à delegacia, vem todo o constrangimento, e a delegacia é lugar de criminoso. Você entra nessa esfera porque você falhou. E cometeu um crime, na verdade. É um crime. Você pode beber à vontade, só não pode dirigir. Porque, além de crime, você está dando um péssimo exemplo para o seu filho, para a sua esposa, para os seus familiares. Tenente, além do motorista ou do motociclista, como o senhor falou, como público-alvo, também existe preocupação com a segurança do pedestre e do ciclista? Ciclista tem muito nessa cidade. Tem essa preocupação nesse projeto? As pessoas entendem o trânsito como só veículo. Mas o trânsito é feito de pessoas, animais, veículos, enfim, de uma forma geral. As vias não está, é só aquela pista de rolamento. As vias englobam tudo ali, a questão da calçada, passeio público, das praças, da faixa de pedestre, enfim, tudo isso está envolvido no trânsito. O pedestre tem a mesma responsabilidade de um condutor, porque hora você é condutor, hora você é pedestre. Então, o trânsito tem que entender de uma forma mais ampla, que o pedestre respeite também o seu limite e o condutor também. Isso é levado para essas crianças, para esses adolescentes, claro. E no caso das cidades menores, para as outras pessoas que participam também. Sim, se tem uma faixa de pedestre, se tem uma faixa de pedestre, ontem mesmo eu presenciei, a 5 metros da faixa de pedestre, as pessoas transitando. Isso é uma prática comum, na verdade, né? Se tem uma faixa de pedestre, nós paramos na faixa de pedestre. Em outra situação, não temos aquela obrigação. Entendeu? Então, isso vai demonstrando as pessoas, as crianças, as oficinas interessantes, acredito que vai atingir os menores que vão chegar na sua casa e pai, olha lá, respeite a faixa de pedestre, respeite o sinal vermelho, enfim. Com isso, com certeza, daqui a um futuro próximo, nós teremos a redução considerável. É isso que a gente espera. Então, Tenente, para a gente finalizar a nossa conversa, vamos divulgar os números. Quem tiver interesse aí, basta ligar para o BPTran, se agenda uma data e se combina aí direitinho quando é que vai se fazer o evento na escola, né? Que números? Interessante que primeiro ele faça um ofício, leve à sede, ou tente ligar, né, para o número 3315-7300, 3315-7300, ou o 89, né? 8833-5817. Perfeito. Esses números estão à disposição para a gente bater um papo, a gente mostra, diz onde é o endereço, as pessoas preparam um ofício, endereço para o local da sede e a gente vai atender. Ok, só para a gente finalizar, 3315-7300, então 988335817. Tenente, obrigado pela sua entrevista aí, pela sua participação no nosso programa e sucesso sempre. O projeto agradece, o batalhão agradece, o comandante do batalhão agradece profundamente essa oportunidade, porque é a chance que nós temos de divulgar. Perfeito. Muito obrigado. Bom, no próximo bloco o assunto é um circuito que traz cinema e direitos humanos para as faculdades e universidades. Até já!